Jornal Semanal Espiritual. Olá! Olá! Bem-vindos à edição número 15 do Jornal Semanal Espiritual. E como vocês sabem, é aquele que não fala mal. Mas falar mal pra quê, Deus do céu? Deus Pra me quê? Temos tanta coisa boa para falar e não vamos ficar perdendo tempo falando mal, né? Verdade, né? Pra quê? Não falar mal dos outros já é uma grande virtude, né? Não? É verdade. Já dizia Aristóteles que virtude é uma disposição adquirida a fazer o bem. É o próprio bem em ação, o bem se desenvolvendo. Virtude é o esforço para se portar bem, que define o bem nesse esforço. Esse é o ensinamento de André Conte no livro Pequeno Tratado de Grandes Virtudes. Diz ele ainda que se virtude pudesse ser ensinada, seria mais pelo exemplo do que pelos livros. Bom, mas não é pra parar de ler não, Não viu? mesmo, viu? Você tá vendo, viu? Tá brincando? Porque pode muito bem ler livros sobre virtudes e depois observar os exemplos. Pode ser exemplo e deixar os outros te observarem. Opa! Esse, sem dúvida, é o melhor. Você ser exemplo das virtudes. Mas só que o importante é ter virtude. E agora, no segundo bloco, Temos a notícia da semana. Senta que lá vem a história. Construção civil lamenta oportunismo em alta de 10% nos custos dos materiais. Podemos definir o oportunismo como uma prática de tirar proveito de circunstâncias ou fatos em detrimento dos princípios ou de normas. Falando em oportunismo e construção civil, me lembra a história daqueles 3 irmãos. Quais? Cícero, Heitor e Prático. Ah, não tem como esquecer essa história, não tem mesmo. Talvez vocês não se lembrem, mas vamos tentar fazer vocês se lembrarem. Tudo aconteceu em 1853. Esses 3 irmãos resolveram sair da casa da mamãe porca e cada um construir sua própria casa. Atenção, contém spoiler. Para Cícero, um dos irmãos, faltava algumas virtudes. Cabra lá até que era gente boa, tinha um bom coração, mas o lance dele era terminar tudo rápido para ficar de boas depois. Então não fazia nada direito. A casa ficou pronta assim num vapt-vupt, feita de palha e de lama, sem qualquer requinte, mas para ele já era suficiente. Tava lá, né? Mais ou menos. Daí que a gente tem que pensar, foi preguiça ou foi simplicidade? Quem tava lá disse que foi preguiça mesmo, porque o Cícero gostava era da vida louca. Ou seja, terminava sua casa mais cedo para poder ter mais tempo para curtir tua vida. Já o outro irmão, o Heitor, construiu uma casa também. Não foi tão preguiçoso quanto Cícero, mas quis manter aquela coisa de minimalismo, sabe? Sua casa foi feita com madeira e pregos. Mas, ainda que melhor que a casa de Cícero, a casa de Heitor não era tão sólida quanto a casa do Prático, que construiu sua casa com cimento e tijolos. Tá certo que demorou muito mais do que a dos outros 2 irmãos. Mas ele nem ligava que os 2 passavam o tempo brincando, enquanto ele ali construía sua sólida casa. Eis que um dia, do nada, surgiu um lobo muito malvado e com muita fome. Primeiro o lobo foi até a casa de Cícero e com um sopro forte, derrubou sua casa. Enquanto Cícero corria desesperado, o lobo mau foi até a casa do Heitor e com 2 sopros fortes, derrubou a casa do Heitor também. Heitor e Cícero saíram correndo para a casa do Prático, que, por ser de tijolos e cimento, era muito bem construída.
e não caiu com o sopro do lobo. O lobo, não satisfeito, quis dar uma desperto, tentou entrar pela chaminé. Mais prático, deixou a lareira acesa e colocou um caldeirão com água fervente. E adivinhem, o lobo queimou o rabo! Então, o lobo desistiu de pegar os 3 porquinhos. Com isso, Cícero e Heitor aprenderam muitas lições. A primeira é a importância de ter uma base sólida, assim como é a construção da gente mesmo. A gente vai se erguendo com bons princípios, com moral, com fé. E só com isso a nossa base fica realmente forte. Outra lição é de que focar é sempre muito importante. Prático ergueu sua casa sem se importar com o que os outros faziam e falavam. Enquanto os irmãos brincavam e o chamavam para participar da brincadeira, lá estava Prático, construindo a sua casa, focado e tendo a meta de terminar sua casinha. E mesmo sabendo que os outros brincavam enquanto ele trabalhava, na hora da necessidade, Prático estendeu as mãos para ajudar em auxílio seus irmãos. Prático esqueceu orgulho, esqueceu vaidade e manteve-se firme no propósito da caridade, porque ajudou seus irmãos menos assistidos nesse momento. Cícero e Heitor exerceram o livre-arbítrio, mas não fizeram boas escolhas não. E assim, num sopro, balançaram e tiveram que sair correndo. Um passarinho que estava lá presenciou tudo. Me contou que a casa do Heitor só tinha pregos na parede da frente. Ou seja, aparentemente era de um jeito, mas a verdade é que era de outro. E isso nos ensina que não devemos viver de aparências. Devemos ser aquilo que nós somos, com fraquezas, mas com vontade de melhorar. Isso é tudo pessoal. E o lobo? O lobo. Enfim, o lobo mau desiste, pois sempre, mas sempre mesmo, o bem vence o mal. Não há base sólida que caia diante do sopro do mal. Afu! 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 O trabalho bem feito, de alguma forma, sempre é recompensado. Sempre. Mas é bom lembrar que não se pode fazer esperando essas recompensas. Tem que ser assim, livre e desinteressado. Vê que o mesmo problema aconteceu com os 3 da mesma forma. Oi. Mas o Cícero balançou na hora. Heitor demorou pouquinhos segundos a mais, mas também ficou desestabilizado com a situação. Já Prático, não balançou, não desestabilizou, tava lá. E tem mais, Prático acolhe os irmãos em sua casa. E acolher tem o mesmo significado que refugiar. Também pode ter o significado de amparar. Não, porque também imagina a situação, né? Você vê a tua casa, aquela casa que você construiu no chão. Ficaríamos frágeis também, não é? Sim, ficaríamos sim. E numa situação dessa, a gente precisa correr para alguém que nos deixe mais forte, que nos ampare. Nessas horas, nada como alguém que traga a palavra de conforto para nós. E Prático podia muito bem acusar os seus irmãos. Podia apontar o dedo lá para nós. Falar seus preguiçosos. Trabalhei. Mas ele não fez isso. Ele preferiu simplesmente estar com eles sem nada lhes falar. Porque Prático sabe muito bem que o aprendizado vem. Cada um em um momento diferente. Cada um tem sua hora de start. Bom, mas também chegou a hora da gente fazer um elogio ali pro Cícero e o Heitor, né? Coitado, já perderam a casa, né? Coitadinho. Os dois, sabendo que não iam dar conta do recado, correram para aquele que podia estruturar e ajudar os dois. E, afinal de contas, vamos falar a verdade.
Todos nós temos um pouquinho de cada porquinho. É verdade mesmo, viu? Mas nós queremos chegar nesse estado que, tipo assim, o do prático, né? prático. Agir sem orgulho, agir na caridade, agir por amor ao próximo. Muitas coisas boas que o prático nos ensinou nessa Sim, lição, não foi? sim. E o lobo? E o lobo? Nunca mais ouvimos falar. Saiu com a busanfa pegando fogo. Mas horas que tenha ele também aprendido as lições que nós aprendemos. Sim, né? E agora, no último bloco, trazemos para vocês algumas curiosidades sobre fatos que ocorreram nesses mesmos dias, só que em anos anteriores. Em 1º de agosto de 1865, foi publicada em Paris a primeira edição do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Uau! Entre os livros que compõem a codificação espírita, o Pentateuco, temos O Céu e o Inferno, que traz noções da vida após a morte e responde de que forma se manifesta a justiça divina. O céu e o inferno colocam ao alcance de todos os conhecimentos do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina, em concordância com o princípio a cada um segundo suas obras. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Semanal Espiritual. Eu sou a Alessandra. E eu sou o Rodrigo. Somos evangelizadores do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar de Campinas. E aí, você já pensou em aparecer aqui no jornal? Nossa querida Sabrina pensou. Ela nos mandou um vídeo falando sobre mediunidade na infância. Gente, ela é uma fofa, uma linda. E vejam que papo legal que a Sabrina trouxe aqui para o jornal. Olá nossas, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina de Moura Salles Ferreira, tenho 12 anos e faço parte de uma cidade, lá no Centro Espírita Nosso Lar, em Campinas. E hoje eu vim falar para vocês sobre a mediunidade em crianças, para ser mais específica. Mas, afinal de contas, o que é a mediunidade? Mediunidade, no simples contexto, é quando nós temos contato com os espíritos que vivem no plano espiritual. E isso pode acontecer de diversas formas, como, por exemplo, podemos ouvir esses espíritos, ver esses espíritos, psicografar textos desses espíritos, incorporá-los. Tem bastante coisa em relação à mediunidade. E não há necessidade de preocupação em relação a isso, a sua criança, pois é algo muito normal a mediunidade, porque todos nós temos um pouco de mediunidade, uns mais que outros, claro. E é necessário o aconselhamento da criança, caso ela tenha essa mediunidade, porque ela pode sentir medo, ela pode se sentir insegura em relação a isso, e ela não sabe como reagir. Então, é bom que vocês conversem com ela e expliquem o que está acontecendo. Como você deve explicar isso? Muito simples. Você tem que dizer que essa mediunidade é algo natural do ser humano. Ter contato com esses espíritos é algo natural, que não há motivo de ter medo. Mas toda vez que ela tiver esse fato ocorrendo, ela precisa fazer uma prece ou uma oração, pedindo proteção e pedindo que esses espíritos procurem ajuda, pois ela ainda é muito pequena para ajudar. E não se esqueça, se ela estiver tendo isso muito ostensivamente, que é tudo um pouquinho, vocês devem procurar um centro espírita o Centro Espírita Nosso Lar, por exemplo. Porque é muito importante que ela tenha um acompanhamento devido, porque isso ainda causa muito medo na criança. Esse mundo é muito estranho, por conta de sua imaturidade, ok? Então vou ficando por aqui, espero que tenha aprendido alguma coisa.
e até mais. Tchau, tchau! Obrigado, Sá! Valeu, Sá! Muito obrigada mesmo! Galera, se inscrevam aqui no canal da Evangelização Espírita do Nosso Lar, aqui no YouTube. É só clicar aqui no sininho, ó, e você vai sempre receber as novidades da gente. Isso aí! Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Até, galera! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau. Ótima semana!